Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que também nos acompanham carinhosamente pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nessa tarde de sexta-feira, da 21ª semana do Tempo Comum, nós ouvimos no Evangelho essa belíssima parábola que Jesus nos apresenta. Desde ontem já começa a refletir sobre a escatologia, sobre a segunda vinda gloriosa de Jesus. O evangelista Mateus vai nos trazendo parábolas para cultivar dentro dos nossos corações, essa grande expectativa de que o Senhor virá. Claro que é uma verdade de fé, a igreja sempre, a partir da promessa de Cristo, que ele disse que voltaria para manifestar, para concretizar definitivamente o reinado de Deus, o reinado de Cristo neste mundo. Às vezes nós podemos esquecer aquilo que são verdades fundamentais da nossa fé. E esta é uma verdade fundamental, como nós dizemos aqui na Canção Nova, é um princípio eterno. O Senhor virá. O Senhor virá para resgatar a sua igreja, para desposar toda a sua igreja a cada um de nós, se nós permanecemos com as lâmpadas acesas, se nós permanecemos com a chama da fidelidade nos nossos corações, a chama acesa da fidelidade em nossos corações. Por isso que, mais uma vez, nós ouvimos esta parábola que nos leva a essa vigilância, nessa expectativa do Senhor que vem desposar a sua igreja. E é bonito trazer para nós a parábola que traz como exemplo este casamento, porque revela a alegria de Deus de um dia poder desposar a sua igreja, a cada um de nós. A alegria de Deus que é representada nessa parábola, a alegria do Pai das Misericórdias, que um dia poderá celebrar esse grande casamento entre o noivo, que é Jesus Cristo, e a sua noiva, que é a igreja, que é cada um de nós. E assim nós vamos caminhando em fidelidade, em correspondência cada vez maior a este esposo, que é Deus, para que possamos realmente sermos desposados. Mas vejam, amados irmãos e irmãs, dizia que trouxe para nós esse exemplo de casamento, e precisamos primeiro compreender esse desejo de vigilância dessas jovens, de espera dessas 10 jovens, as 5 previdentes e as outras 5 imprevidentes.
Na cultura judaica, existia quando ia ter um casamento, claro que os pais preparavam o casamento, arranjavam o casamento, mas na noite de casamento, no dia realmente daquele matrimônio, a família da noiva ia para a casa do noivo, para lá eles decidirem aquilo que seria o dote ou o presente que a família daria, a família do noivo daria para a família da noiva. E a noiva ficava na sua casa esperando o seu marido chegar, o seu noivo que ia buscá-la. As amigas ficavam ali, as amigas mais próximas, aquelas que eram solteiras, que também cultivavam, desejavam um dia chegar o dia do seu casamento, ficavam com essas lâmpadas acesas, representando esse desejo, essa expectativa, essa vigilância do noivo que ia chegar. E a família da noiva ia negociar com a família do noivo lá na casa do noivo. E geralmente essa negociação demorava. Por que demorava? Tinha uma função social. Porque quanto mais dificultoso era a negociação, mostrava que aquela mulher, que aquela jovem, ela era muito valiosa para aquela família. Eles não poderiam entregar para aquele noivo por qualquer coisa. Então era uma negociação que demorava. E o noivo ficava feliz também pela demora. Eles não faziam questão de ser uma negociação rápida, porque revelava para a família o valor daquela jovem, e para o noivo também, era honroso, porque se demorou uma negociação, era sinal que foi muito difícil, e aquela mulher, aquela jovem, era muito valiosa, muito querida, trazia consigo muitos dons, e aí demorava essa negociação, e a noiva ficava nessa expectativa, nessa vigilância, porque vinha um anúncio, o noivo está chegando, a boa nova, porque fechou o acordo, e aí o grande cortejo festivo do noivo até a casa da noiva, e levava a noiva para a casa deles, e aí celebrava-se o matrimônio, o casamento deles ali, e existia essa expectativa. E como nós ouvimos no Evangelho, o noivo demorou, e essas jovens, as 10, as outras 5 previdentes, sabendo de tudo isso, levaram mais óleo. As outras não levaram. Essa é a expectativa que nós precisamos cultivar em nossos corações. O Senhor virá, o noivo virá. Nós não sabemos a hora, não sabemos o momento, não sabemos o dia. Os sinais são claros, os sinais são evidentes, e cada vez mais os sinais têm sido mais evidentes para nós, que o noivo vai voltar, que o Senhor voltará na sua glória, mas nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento, por isso precisamos estar com as chamas acesas, como as jovens, essas mulheres previdentes. E qual é essa chama acesa? Porque vejam, qual foi o grande inimigo das imprevidentes? O tempo. Se não demorasse tanto, o óleo não iria acabar, mas nós vivemos nesse tempo, que não sabemos a hora, nem o dia, nem o momento. E qual é o grande inimigo nosso? É a tibieza. O que significa a tibieza? Nós estamos seguindo ao Senhor, buscando a Deus, com o nosso coração inflamado de desejo, nessa expectativa da sua volta, dessa expectativa dessa fidelidade, desse céu que nós queremos, desse céu que nós vamos cultivando dentro de nós, mas aos poucos o tempo vai tirando de nós essa expectativa. Aos poucos, a demora de Deus, e faz mais de 2000 anos que estamos esperando essa segunda vinda dele, as demoras de Deus vai tirando de nós a fidelidade, aquela radicalidade, aquele desejo maior, aquele desejo que nos faz romper com tudo aquilo que poderia apagar a chama. E aos poucos a tibieza vai nos fazendo deixar a cruz de lado, fugir da cruz. O coração vai se envolvendo por uma dureza espiritual, do qual nós vamos não mais cultivando uma intimidade com Deus profunda, no qual nós não vamos mais buscando crescer na vontade de Deus, mas nós começamos a nos empenhar em fazer mais as nossas vontades do que a vontade de Deus. É um sinal que a tibieza já está reinando em nossos corações. E aí nós vamos percebendo que essa tibieza, que é esse mal, que vai corroendo a nossa fidelidade pelas demoras. Porque o tempo nós não sabemos, como essas imprevidentes. Ele demorou e elas não estavam preparadas, elas não eram prudentes. O coração tíbio é um coração imprudente. Por que é um coração imprudente? Porque é um coração que constantemente começa a ter um diálogo
com o pecado. Começa a dialogar com a tentação. Começa a se colocar em ocasiões de pecado. E vejam, meus amados, se nós, na nossa fraqueza, nos colocarmos diante de um abismo, nós vamos cair. Se nós começarmos a dialogar com o pecado, com a tentação, nós tomaremos uma rasteira do pecado e da tentação. A tibieza vai sempre nos colocando no limite, sempre nos levando ao limite. Até aqui eu vou aguentar, eu sou bom, eu supero. E vamos tomar a rasteira. E se o Senhor voltar, poderá nos encontrar derrubados pelo pecado. Por isso essa vigilância, ela não representa um medo de Deus, não é um Deus castigador que virá para julgar, para condenar, mas a vigilância diz de um coração que sabe que quando o Senhor voltar, nós encontraremos face a face. Sabe que quando o Senhor voltar, nós encontraremos aquele que é razão de todo o nosso viver. Sabe que quando o Senhor voltar, na sua glória, todo esse vale de lágrimas vai passar. E nós seremos recompensados pela nossa fidelidade. Nós seremos recompensados pela nossa luta diária. Nós seremos recompensados pelas cruzes que nós carregamos, como nós ouvimos na primeira leitura, que para os pagãos é uma loucura, mas para aqueles que seguem o Senhor, a cruz é a salvação. Portanto, meus amados irmãos, nesse dia, nessa sexta-feira, diante desse evangelho, dessa belíssima parábola que o Senhor nos apresenta, não permitamos que o tempo esfrie o nosso coração, mas pelo contrário, que o tempo seja capaz de renovar mais e mais o ardor em nosso coração pelo céu. Que as demoras de Deus não sejam capazes de fazer que o nosso coração seja endurecido pela tibieza, mas que as demoras de Deus faça que o nosso coração viva ainda mais essa fé expectante, essa fé da expectativa, essa fé desejosa pelo Senhor, para que quando o noivo voltar, Ele nos encontre prudentes. Prudentes são aqueles que fecharam os olhos para este mundo e têm os olhos voltados somente para Deus e para o céu que Ele tem para nós. Porque se nós continuarmos deixando-se levar por uma vida medíocre, a mediocridade não cabe no céu. O que cabe no céu são corações inflamados de amor, inflamados de caridade, inflamados de santidade, pela fé e por essas lâmpadas que precisam estarem acesas. E esse óleo que representa o Espírito Santo, que Ele é derramado sobre os nossos corações, seja esse fogo que não queima numa palha, mas esse fogo que permanece aceso dentro dos nossos corações, porque o Senhor está voltando. E Ele precisa nos encontrar, pelo menos lutando, pelo menos nos esforçando, pelo menos nos empenhando para viver a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.